Graça e paz, amém. Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês por mais uma mensagem. Caso você não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se, por favor. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e também deixe um comentário. Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu apóstolo João, capítulo 11, versículo 21 e 32. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 11, versículos 21 e 32. Sabe que eu sou deficiente visual? Te peço, dá uma lida, por favor, e a gente só vai falar o que está escrito no versículo 21 e 32, contando a história. Deus abençoe vocês. No versículo 21 e 32 de João capítulo 11, esses versículos falam a mesma coisa. É a palavra da Marta e da Maria, irmãos de Lázaro. A Bíblia nos conta que Lázaro, que era amigo de Jesus, estava doente. E aí, as duas irmãs dele mandaram a notícia da doença de Lázaro a Jesus. Porque Jesus era amigo de Lázaro e também das irmãs dele, Marta e Maria. E aí, quando chegou a notícia, Jesus demorou. Ele ficou por um tempo onde estava. E depois, 2 dias, ele decidiu ir à casa da Maria e Marta. Então, os seus discípulos acompanharam Jesus. E Jesus, antes de sair dali onde estava, ele disse algo para os seus discípulos. Ele disse assim: vamos lá à casa de Lázaro, porque Lázaro está dormindo. Então, os discípulos de Jesus não entenderam o que Jesus queria dizer. Eles disseram: então, mestre, se ele está dormindo, isso significa que vai dar tudo certo. Vamos lá acordá-lo. Mas Jesus não estava falando de sono natural. Ele estava falando da morte de Lázaro. Ou seja, Lázaro está morto. Ele disse isso abertamente para os seus discípulos. E eles disseram: mestre, se ele
está dormindo, vamos acordá-lo. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui é: Jesus não estava falando do sono natural. A segunda lição é que, assim como é fácil para vocês acordarem alguém dormindo, é fácil também para Jesus ressuscitar alguém morto. Se alguém está dormindo, é fácil para a gente acordá-lo. Também é fácil para Jesus ressuscitar alguém morto. Porque Ele é Deus, Ele tem poder, Ele pode mudar as circunstâncias. Ele é soberano, o dono de todas as coisas. E aí Jesus chegou. Na verdade, Jesus estava chegando à casa da Marta e Maria. Chegou a notícia da chegada de Jesus ao ouvido da Marta. Ela saiu para encontrar o mestre. Chegou, ela viu o mestre pelo caminho. Ela começa a chorar, dizendo no versículo 21, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. Palavra da Marta, chorando aos pés de Jesus. E depois Marta foi lá e chamou a sua irmã. Lhe disse que Jesus, o mestre, está ali. Maria saiu, encontrou com Jesus. No versículo 32, ela disse: mestre, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. As duas irmãs de Lázaro disseram a mesma coisa, a mesma palavra. Se o Senhor tivesse estado aqui, o nosso irmão não teria morrido. O que elas queriam dizer a Jesus? Elas queriam dizer a Jesus que, mestre, o Senhor chegou atrasado. O Senhor chegou no tempo errado. Por quê? Porque o nosso irmão já havia morrido. Porque acabou a esperança, mestre. É isso que elas queriam dizer a Jesus. Chegou atrasado. Acabou a nossa esperança. Ele já está morto. O que podemos fazer? Isto é a primeira coisa que eu aprendi com Jesus na morte
de Lázaro. Jesus não se move pela agenda dos homens, mas Jesus se move sim pela agenda do Pai. Na agenda da Marta e Maria, Jesus teve que chegar no momento em que Lázaro estava doente. Mas na agenda de Deus, Jesus teve que chegar depois da morte de Lázaro. Por quê? Porque Deus queria fazer algo maior. Porque Deus queria revelar a natureza divina do seu Filho, Jesus Cristo. Muitas vezes você não recebe a resposta para suas orações. Você clama, você jejua, você adora, você louva, você canta, você frequenta a igreja, você medita na palavra de Deus, você faz isso, faz aquilo, mas a resposta não chega. Deixa eu te falar, a resposta não vai chegar no tempo que você deseja, não. Ela vai chegar no tempo de Deus. Você precisa esperar o tempo de Deus. Porque Deus não vai agir no tempo que você deseja. Porque Ele tem uma agenda. Ele vai agir no tempo dele, no tempo certo. Por isso que Maria e Marta disseram a Jesus: acabou, não tem mais o que fazer. O seu amigo Lázaro já está morto. Mas se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não estaria morto. Ou seja, Jesus, o Senhor chegou atrasado. Deixa eu te falar. Às vezes você quer que Jesus chegue antes. Ele não chegou. Às vezes você quer que Jesus chegue na hora. Não chegou. Se Jesus não chega antes, Ele não chega na hora, Ele vai chegar depois. Porque Jesus, Ele não se move pela agenda dos homens, mas Ele se move pela agenda dele, porque Ele é Deus, Todo-Poderoso, Soberano. Ele é o Criador, o dono de todas as coisas. Espere o tempo de Deus. Ainda que as coisas estão piorando, espere o tempo de Deus. Se não chega antes, vai chegar na hora. Se não chega na hora, vai chegar depois. Em qualquer momento que Ele chega, Ele vai trazer a solução. Ele vai enxugar lágrimas no seu rosto. Ele vai te dar alegria.
Ele vai colocar sorriso no seu rosto. Espere o tempo de Deus. A segunda coisa que eu aprendi com Jesus na morte de Lázaro é Jesus sabe o que nós estamos passando. Jesus sabe o que nós sentimos. No versículo 35, a Bíblia diz que Jesus chorou. Isso mostra que Jesus era ser humano, homem, como a gente. Ele chorou. Ele sentiu o que Maria e Marta sentiram. Hoje, Ele sabe o que você está passando. Pelo sofrimento, pela dor, pela tempestade, pelas circunstâncias da vida por qual você está passando, Deus sabe. Quando você chora, Ele sente a sua dor, o seu sofrimento. Ele sabe. Por isso que você não precisa chorar para ninguém. Você quer chorar? As coisas estão difíceis. Não tem jeito para você. Não tem solução. Não tem cura para você. Você está chorando? Não chore para ninguém. Vai aos pés de Jesus. Chore ali, aos pés de Jesus. É isso que Maria e Marta fizeram. Elas choraram aos pés de Jesus. Jesus sabe o que você está passando. Às vezes você está chorando para alguém, mas ele não consegue fazer nada por você. Tem gente também que chora junto com você, mas depois não consegue fazer nada por você. Tem gente que chora com você, mas não faz nada por você. Para que você pudesse sair daquele buraco. Mas Jesus chorou com Marta e Maria, e depois Ele ia ressuscitar Lázaro. Então, isto é a terceira lição que eu aprendi com Jesus na morte de Lázaro. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus disse para elas: me leva lá, onde ele havia sido sepultado. O levarão. Jesus chegou ali e disse para eles: tirem a pedra. Tirem a pedra. Marta disse para Jesus: mestre, já está cheirando mal. Já faz 4 dias. 4 dias, mestre, que havia sido sepultado. Já está cheirando mal. Tirem a pedra. Jesus disse para Marta: eu não te disse. Se você crer, você verá
a glória de Deus. Então, a Bíblia diz que eles tiraram a pedra. Por que Jesus não usa o poder do seu Pai para tirar a pedra? Porque eles podiam fazer isso. Olha só. Tem um grande pregador que eu gosto de ouvir, assistir as pregações dele. Ele costuma dizer que Deus nunca vai fazer por você o que você pode fazer. O nome dele é Thiago Brunner. Ele disse assim: Deus nunca vai fazer o que você... Deus nunca vai fazer por você o que você pode fazer. Você tem saúde. Você tem sabedoria divina. Você tem conhecimento. Você tem profissão. Você acha que você vai ficar na sua casa e Deus vai colocar comida na sua mesa? Não! Vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa. Deus não vai fazer, não, por você o que você pode fazer. Deus é tão poderoso. Ele nunca fez uma cadeira. Sabe por quê? Porque o homem pode fazer. Deus é tão poderoso. Ele nunca construiu uma casa. Sabe por quê? Porque o homem pode fazer. Quem dá sabedoria, entendimento, conhecimento, saúde para o homem fazer aquilo? Deus. Por isso que Jesus disse a eles: tirem a pedra. E eles tiraram. Olha só. Jesus também queria que a fé deles participasse também no milagre. Porque não tem milagre sem fé. Quem faz o milagre é Deus. Mas quem deve colocar a sua fé naquilo é você, sou eu, é nós. A sua fé é importante para que o milagre aconteça. Jesus queria que Marta acreditasse naquilo que ele ia fazer. Jesus queria que as pessoas que estavam ali acreditassem naquilo. Por isso ele disse: tirem a pedra. E eles tiraram ela. Olha só. Depois que eles atiraram, a Bíblia diz que Jesus falar com seu pai: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Estou dizendo isso por causa dessas pessoas aqui estão, para que elas acreditem que foi o Senhor que me enviou à terra. E depois Jesus agradece ao Pai e chama Lázaro: venha para fora.
Jesus é a ressurreição e a vida. Foi Ele que ressuscitou Lázaro. É Ele também que vai ressuscitar os mortos em Cristo nos últimos dias. Olha só. Vamos imaginar algo aqui. Isso não está escrito, ok? Vamos imaginar isso, essa cena. Imagina quando Jesus chama Lázaro, venha para fora. Imagina o espírito da morte disse assim para Lázaro: aonde que você vai? Você está morto. E Lázaro disse assim: olha só, eu ouvi uma voz. Qual? A voz de quem? Lázaro. Você não sabe que quem pode liberar você sou eu? A morte. Eu entendo sim, mas eu sei, mas eu ouvi uma voz. Lázaro, a voz de quem? Você está morto. Lázaro disse assim: eu ouvi a voz do Criador. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi a voz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu ouvi a voz daquele que veio do céu para salvar a humanidade, para mudar a nossa história, o nosso destino, para nos dar a vida eterna. Lázaro, é a voz de quem você ouviu? Eu ouvi a voz do Filho de Deus, Jesus Cristo. E a morte diz assim: então tá bom. Se essa voz mesmo que você ouviu, não tem como segurar você. Pode sair. Porque a voz desse homem não tem limite. A voz dele tem poder. Olha só. A voz de Jesus não tem limite. A voz de Jesus tem poder. Quando Jesus chama Lázaro, venha para fora, a morte não podia segurá-lo. Porque a voz de Jesus tem mais poder do que a morte. Por que você tem medo da morte? Se você tem Jesus. Olha só, Jesus, se você chamar alguém morto, ele vai ouvir? Não. Imagina Lázaro morto e ouvir a voz de Jesus. Isso significa que a voz do nosso Senhor e Salvador não tem limite. Tem poder. Tem poder na voz de Jesus. Essa voz que está chamando você agora. Meu filho, minha filha, creia em mim. Eu sou a
ressurreição e a vida. Sou eu quem dá a vida. A morte não tem poder sobre você. É a voz dele que está chamando você neste momento. Você que está fora ainda. Você que não faz parte do povo de Deus. Essa voz está chamando você. Venha, venha, venha. É por causa de você que eu morri na cruz. Eu dei a minha vida para salvar você, para mudar o seu destino, a sua história. Venha, venha para mim. É a voz de Jesus que está chamando você, amigo, neste momento. Mãe, pai, acredita na voz de Jesus. Você acha que o seu filho que está lá fora no mundo não vai se arrepender, não vai se converter? Quando ele ouvir a voz de Jesus, ele vai. Porque essa voz tem poder. Essa voz não tem limite. Porque onde está o seu filho, a sua filha, a voz de Jesus vai chegar. A voz de Jesus vai chegar aonde está o seu filho. Vai chegar no ouvido dele. Continua clamando a Jesus. Continua chamando, orando, jejuando por causa da sua família. Porque quando Jesus falar, algo vai acontecer. Porque a voz dele tem poder. A palavra dele tem poder. Não vai voltar vazia. Está escrito. Mãe, pai, creia. Creia no poder de Deus. Creia em Jesus. Creia na voz dele. Porque ela não tem limite. Ela tem poder. Então, Jesus, aqui nessa história, nos ensina várias coisas. Mas hoje, eu queria trazer somente três lições que eu aprendi com Jesus na morte de Lázaro. Primeira, Jesus não se move pela agenda dos homens, mas sim pela agenda do Pai. Jesus não se move pela sua agenda, mas Jesus se move pela agenda dele, porque ele é Deus. Espere o tempo dele. Segunda lição. Jesus sabe o que nós sentimos, o que nós está passando, o que nós estamos passando. 3. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus vai ressuscitar os mortos em Cristo nos últimos dias. Ele morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou Lázaro e muitas pessoas naquela época. Ele ressuscitou também. Ele está à destra do Pai. Ele vai ressuscitar os seus que estão mortos nos últimos dias. E um dia, nós todos estaremos com Ele. Você precisa voltar para Jesus, porque essa voz está te chamando. Você também, que tem algo morto
dentro de você, talvez os dons, talentos, o que Deus havia lhe dado, mas Deus vai ressuscitá-los, os dons, talentos, a capacidade que Ele havia te dado. Somente você precisa crer, você precisa tirar a pedra. Então, meus amados, creia em Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Que Deus abençoe você, no nome santo de Jesus. Amém.